Bom, galera, seguindo aí a nossa resolução da prova amarela do Enem PPL, que é a segunda aplicação, vamos agora fazer uma questão muito legal que caiu sobre a mistura de água e álcool. E você, claro, se nesse momento tá pensando, porra, lá tô eu aqui de novo assistindo. Gente, ainda bem que você se deu a chance de tentar mais uma vez. Força, porque eu tô junto com você, acreditando no seu sonho. Então, ó, bora, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Não esquece de botar o seu curtir aí, por favor, né? Se não colocou ainda antes de começar, curtir. Bora! Então, o cara diz o seguinte na questão 128. Bebidas alcoólicas, algumas soluções desinfetantes ou até o álcool combustível são exemplos de misturas constituídas por etanol, álcool e água. A afinidade entre esses líquidos é suficiente para possibilitar, gente, olhem esse termo, como ele ajuda a gente a deduzir. A afinidade entre esses líquidos. Quando vocês dizem que dois líquidos eles têm afinidade, que ele dissolve um no outro, que eles têm miscibilidade, quer dizer que eles têm atração um com o outro, não é isso? Vamos lá olhar. Vamos olhar se faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês. Então, a afinidade entre esses líquidos é suficiente para possibilitar que a mistura formada por 500 ml de água e 500 ml de etanol origine uma solução de 970 ml em um processo que envolve liberação de uma pequena quantidade de energia. Quem já misturou água e álcool e ficou segurando no copo, vai perceber que o copo ele aquece, porque na hora que você coloca o álcool na água, ou a água no álcool, é um processo exotérmico, libera calor e a sua mão percebe esse calor sendo liberado. Claro que não é uma quantidade tão grande que você vai dizer, porra, me queimei. Não, tá? É uma pequena quantidade, vai apenas aquecer. Agora, olhem o que ele diz de bacana. Ele diz que origina uma solução de 970 ml. Você já parou para perceber? Para comigo. Se eu tenho 500 com 500, era para originar 1000. Se eu obtive 970, quer dizer que houve uma contração. Aí você vai parar comigo e pensar, o que é que faz com que uma substância ela se contraia ou ela aumente? Vocês sabem que para uma substância se contrair, quer dizer que as moléculas vão se aproximar. E para uma substância se expandir, quer dizer que as moléculas vão se afastar. Então, não é o tamanho da molécula que está aumentando, é o espaço entre as moléculas. Aumenta a atração, as moléculas se aproximam. Diminui a atração, as moléculas se afastam. Então, quando a gente diz que eu tenho expansão ou contração, eu tenho aumento da atração, diminuição. Eu tenho diminuição do espaço entre e não das moléculas. Isso é uma coisa que já havia aparecido e que às vezes causa um pouquinho de estranhamento. Mas a molécula, ela não muda de tamanho. Ela tem aquele tamanho, agora ela pode estar mais próxima da outra ou mais afastada. E isso faz com que o volume ele possa modificar. Muito bem. Então vamos continuar lendo. De certa forma, isso constitui um problema para os fabricantes, uma vez que quando eu quero 1 litro, eu tenho que colocar mais de 500 ml de cada um, porque se 500 com 500 dá 970, eu vou ter que colocar um pouquinho mais. Do ponto de vista da química, a que se deve essa variação de volume? Então olhem o que ele diz na letra A. A redução do volume da molécula. Você já gritou aí fora, tá falso. Por que a letra A tá falso? Porque não é a molécula que muda de tamanho, é o espaço entre as moléculas que diminuiu. Letra B, ao abaixamento da massa molecular. Gente, a massa da molécula continua a mesma. Se aquela molécula de água pesava 18, quando eu coloquei no álcool, ela continua pesando 18. Então eu não mudei a massa. Isso está errado. Letra C, a formação de ligações covalentes mais fortes. A ligação entre o álcool e a água é a ligação de hidrogênio. É o que a gente antes chamava de ponte de hidrogênio e hoje é mais comum e até melhor chamar de ligação de hidrogênio. A gente lembra que se eu for representar o álcool etílico ele é CH3,
CH2OH. E se eu colocar aqui uma molécula de água, eu teria H, O e H. E aqui, entre o álcool e a água, ó, a gente vai ter uma ligação de hidrogênio. Eu tenho um H, de um lado tem um O, do outro lado também tem um O. Então ele forma uma ponte, esse H forma uma ponte entre o álcool e a água, a ligação de hidrogênio. Então não é uma ligação covalente, é uma ligação de hidrogênio fora. É uma ponte de hidrogênio antiga, né? Letra D, a diminuição do grau de agitação. Percebam que esse item está incoerente até pelo que foi dito na questão. Ele disse que ocorreu aquecimento. Se ocorreu aquecimento, o que é que significa? Aumentou o grau de agitação. Era até para a gente pensar em expandir. Então, não foi esse aumento de temperatura que causou essa contração. Se eu baixasse a temperatura, podia contrair, aumentou a temperatura, podia expandir. Mas aqui no caso, ele disse que contraiu, mesmo tendo aquecido. Então tem outro fator envolvido. Isso aqui não pode, né? Diminuir o grau de agitação seria diminuir a temperatura, e ele disse que aumentou. Só pode sobrar a letra E, que ele diz que é o estabelecimento de interações intermoleculares mais intensas, ou seja, as novas interações entre o álcool e a água vão ser mais fortes do que as que haviam entre álcool-álcool, água-água. Então, se eu pegar aqui, ó, água-água, pode até ser mais forte do que álcool-água, mas álcool-álcool é mais fraca. Quando eu faço a média, essa média nova é mais forte do que as duas individualmente. Então, como a nova interação é mais forte, vocês imaginem, uma interação mais forte vai fazer com que as moléculas se aproximem. Se as moléculas se aproximarem, eu tenho uma contração, eu tenho uma diminuição do volume, o que explica tranquilamente e de forma muito bacana a resposta dessa questão como letra E. Então, questão muito boa para nós fazermos e para você ver que sim, você é capaz e sim, a prova tem muita coisa interpretativa e que você vai fazer, porque eu acredito demais. Um beijo imenso e a gente se vê no próximo vídeo.